Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado sobre o Antigo Testamento. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os pecados ocultos. Mas antes de nós iniciarmos essa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração, abençoando você, a sua família, os seus amigos e os seus projetos. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar estudando a oferta pelos sacrifícios por pecados ocultos. Então, na aula anterior, nós vimos uma diferença entre a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então, na oferta pelo pecado, nós vimos que geralmente eram apresentados a Deus um novilho, um bode, uma cabra, uma ovelha, 2 rolas ou 2 pombinhos, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha. Então a escolha do sacrifício dependia da situação econômica do ofertante. A oferta pelo pecado era uma oferta especial por diversos pecados, que de modo geral ofendiam o próximo. Nesses casos, devia ser oferecido como sacrifício um carneiro sem defeito, além de uma restituição em espécie para a pessoa ofendida, a qual se acrescentava uma 5ª parte do que fora defraudado ou perdido. As ofertas pelo pecado tinham como finalidade restabelecer o relacionamento com Deus, comprometido pelas faltas involuntárias ou por algum estado de impureza. Nós estudamos a oferta pela culpa, que nós vamos estar estudando nas próximas aulas. A oferta pela culpa geralmente era oferecido um carneiro sem defeito. Então, em lugar do sacrifício, era permitido oferecer uma soma em dinheiro. Então, como que era a oferta pela culpa? Então, é difícil nós determinarmos com exatidão em que se diferenciava a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Uma nota distintiva dessa última era que a vítima sacrificada deveria ser sempre um carneiro. Além disso, se a fraude cometida contra Deus ou contra o próximo podia ser estimada numa quantia em dinheiro, era acrescentada a obrigação de reparar a dívida, restituindo-se a Deus ou a pessoa prejudicada o preço do que havia sido defraudado, acrescido de uma 5ª parte. Então nós vimos também, na nossa aula passada, algumas situações em que eram apresentadas a Deus ofertas pelo pecado. No verso 1, nós temos: quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Então, quando uma pessoa sabia de algo e ela ficava calada, mesmo ouvindo a voz da imprecação, mesmo o sumo sacerdote chamando a congregação para dar testemunho, e aquela pessoa ficasse calada, então ela levava a sua iniquidade. Nós vemos aqui o caso clássico do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele estava ali sendo julgado injustamente pelo Sinédrio, então muitas falsas testemunhas estavam falando mal dele. O Senhor Jesus Cristo continuava calado, ele não rebateu, ele não se defendeu. E o sumo sacerdote muito se admirou por causa disso. Mas vendo que Jesus não falava nada, o sumo sacerdote fez uma imprecação. Ele diz: olha, se você é de fato o Cristo, se você é de fato o Messias, diga. Então, Jesus foi obrigado a falar.
Então ele ouviu a voz da imprecação por boca do sumo sacerdote. Se ele tivesse ficado calado, ele sabia que ele era o Cristo, ele sabia que era o Messias. Se ele ficasse calado, ele levaria a sua iniquidade, ele estaria pecando contra a lei. Aí Jesus pega e fala: eu sou o Cristo. Então nós vemos o exemplo de Jesus cumprindo esse mínimo detalhe das Escrituras, da lei de Moisés. Então Jesus era um grande conhecedor da lei, Jesus era um grande conhecedor do livro de Levítico. Então Jesus, ouvindo a voz da imprecação, ele testemunhou, ele falou, ele não ficou calado. O segundo aspecto em que uma pessoa deveria levar a Deus uma oferta pelo pecado está no verso 2. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia que se faça imundo, ele for oculto e o souber depois, será culpado. Então, quando alguém tocava com um corpo morto, ele sabia que era errado tocar num corpo morto, ou o corpo morto de um animal imundo, ou tocasse na imundície de um homem ou de uma mulher, então ele sabia que aquilo ali era pecado. Então ele estava pecando deliberadamente contra o Senhor. Então, quando ele soubesse que ele tinha feito alguma coisa errada, então ele deveria oferecer um sacrifício por oferta pelo pecado. Talvez ninguém ia ficar sabendo que ele tocou no corpo de um animal morto, como foi o caso de Sansão. Sansão tocou no corpo de um leão morto, que ele havia matado alguns dias antes. Ele encontrou ali mel e ele pegou aquele mel que estava no corpo do animal morto. E ele não contou para ninguém, nem para seus pais, ele contou que ele tinha quebrado o seu voto sagrado. Porque ele tinha o voto de nazireado. Antes de nascer, os seus pais tinham consagrado ele a Deus. Então ele jamais poderia tocar no cadáver de um animal ou de uma pessoa. Ele nunca poderia tocar no corpo morto de alguém ou de alguma coisa. Mas ele vê ali, ele é seduzido pelas abelhas, ele é seduzido ali pelo mel, e ele pega aquele mel, aquele favo de mel, e se contamina diante de Deus. Então muitas vezes o pecado, ele se aparenta como mel, ele seduz, parece algo bom, mas muitas vezes o pecado, doce como mel, pode se tornar amargo como fel, como foi o caso de Sansão. Então, naquele momento que ele tomou o favo de mel ali do corpo do leão morto, ele havia quebrado o voto de nazireado. Então, ele estava culpado, cerimonialmente impuro. Ou, no caso de uma pessoa tocar na imundície de um homem, por exemplo, talvez um sêmen de um homem, ou esperma na roupa de alguma pessoa, ou ele tocar no sangue da menstruação de uma mulher. Então, em outros casos também, então ele estava contaminado. Ninguém talvez ia ficar sabendo que ele tocou nessas coisas, mas Deus sabia. O nosso pecado, mesmo que seja oculto, um dia vai ser descoberto. Deus vê todas as coisas. Moisés disse para as tribos de Israel: se vocês pecarem contra o Senhor, se vocês adorarem outros deuses do outro lado do Jordão, saiba que o vosso pecado os achará. Um dia o pecado de vocês vai ser descoberto. Então, o pecado oculto traz consequências muito graves.
Então essa era a segunda razão por qual um israelita deveria oferecer uma oferta pelo pecado. Agora o verso 4, que nós vamos estar estudando hoje. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, ele for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Nós precisamos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Isso é algo muito sério. Nós precisamos vigiar o tempo todo. Davi, no Salmo de número 141, fala: Senhor, coloca guarda à porta dos meus lábios, para que eu não venha pecar com a língua. Então nós precisamos vigiar as nossas palavras. Nós precisamos vigiar aquilo que sai da nossa boca. Porque muitas vezes a nossa palavra mata. Jesus, ele disse, está escrito, não matarás. Aí ele disse, eu porém vos digo, qualquer que pronunciar um insulto contra o seu próximo, que disser tolo, já estará sujeito ao inferno de fogo. Então muitas vezes a nossa palavra mata. Muitas vezes as nossas palavras matam sonhos de pessoas. Talvez exista uma pessoa que está muito amargurada, está pensando em até tirar a sua própria vida, e aí nós falamos uma palavra de julgamento, uma palavra de condenação contra aquela pessoa, e essa palavra se torna gatilho para que essa pessoa tire a sua própria vida. Então precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Uma palavra pode destruir uma vida. Uma palavra pode destruir os sonhos de uma pessoa. Uma palavra pode destruir relacionamentos. Então precisamos, assim como Davi, pedir a Deus para colocar guarda à porta dos nossos lábios. Precisamos vigiar as nossas palavras. Isso é algo sério. Olha o que nós estudamos, é algo bastante interessante, que Jesus, ele ficou em silêncio, enquanto ele estava ali sendo agredido, enquanto ele ali estava sendo falsamente acusado, Jesus ficou em silêncio, e ele sabia que naquele momento não era hora de falar. Jesus sabia a hora de falar, mas Jesus também sabia a hora de ficar calado. Eclesiastes 5, do 1 ao 5 diz o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Olha o que o rei Salomão está dizendo: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Ou seja, precisamos tomar cuidado ao entrarmos na casa do Senhor, ao entrarmos no templo. A casa de Deus é uma casa de oração. Abacuque 2, verso 20 fala: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A igreja é a casa de Deus, o templo é onde Deus está. É um lugar consagrado para adoração a Deus. E quantas pessoas elas não têm reverência na casa de Deus? Quantas pessoas entram na casa de Deus de qualquer jeito? Eu já vi muitas pessoas entrando na casa de Deus, dando gargalhadas, falando de futebol e de muitas coisas ao entrar na casa de Deus. Não há temor, não há adoração, não há respeito, não há reverência na casa de Deus. Quantas pessoas estão ali no celular, dentro da casa de Deus, olhando outras coisas? Quantas pessoas estão conversando na casa de Deus? Quantas pessoas estão com pensamento em outros lugares? A casa de Deus é um lugar sagrado. O rei Salomão, o homem mais sábio que já viveu nesse mundo, diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus.
A casa de Deus é um lugar santo, o templo é um lugar santo, é um lugar de reverência, não pode ser tratado de qualquer forma. E quantas pessoas estão desonrando a Deus no templo? Isso é para você e para mim, precisamos tomar cuidado com isso. Deus está no templo, mas muitas vezes as pessoas estão no templo como se Deus ali não estivesse. As pessoas têm tratado estão tratando de uma forma tão negligente a casa de Deus, que muitas vezes é improvável realmente acreditarmos que Deus esteja ali. Porque Deus exige reverência, Deus exige respeito, Deus exige que nós tenhamos temor ao entrar na casa de Deus. E temor muitas vezes é medo. É claro que nós precisamos amar o Senhor, mas muitas vezes nós precisamos estremecer diante de Deus, temer diante de Deus, ter medo da glória de Deus. Como nós vemos os sacerdotes ali quando o primeiro templo, o templo de Salomão, foi levantado. A Bíblia fala que os sacerdotes não podiam entrar na casa. Quando o fogo caiu dos céus ali sobre o sacrifício, todos se prostraram. Precisamos temer diante de Deus. Muitas vezes é medo mesmo. Medo de sermos consumidos pela glória de Deus. Porque Deus é santo e nós somos pecadores. O profeta Isaías, quando estava ali no templo, ele viu a glória de Deus. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor, o Deus de Israel. Precisamos ter medo mesmo da presença de Deus, porque Deus é fogo consumidor. E hoje em dia as pessoas não têm temor algum diante do Senhor na sua casa. Tratam levianamente o lugar consagrado ao culto a Deus. Precisamos ter medo, porque nós somos pecadores, merecemos a morte, estamos diante do Deus vivo. Então precisamos estremecer. A Bíblia fala: crês tu que Deus não só faz bem, até os demônios creem e estremecem. Os demônios creem, mas eles estremecem na presença de Deus. E nós muitas vezes tratamos de uma forma tão leviana a casa de Deus, que nem parece que Deus está de fato ali. Precisamos ter reverência. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2, verso 20. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Cuidado, talvez você está oferecendo sacrifícios de tolos na casa de Deus, pois não sabem que fazem mal. Verso 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as suas palavras. Cuidado com aquilo que você fala na casa de Deus, cuidado com aquilo que você pronuncia com as suas palavras. Deus é soberano, Deus exige reverência. Cuidado com as palavras dos seus lábios. Não faça votos que você não pode cumprir. Não tome o nome de Deus de uma forma leviana. Não tome o nome do Senhor em vão. O terceiro mandamento da lei de Deus é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Deus exige que nós tratemos o seu nome com reverência. E o que significa tratarmos de forma reverente o nome de Deus? Significa que nós precisamos ter total reverência ao Senhor. O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso de nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e ordens de Deus. Assim nos ensina o breve catecismo de Westminster. Precisamos ter temor ao Senhor, precisamos tratar com reverência o nome sagrado do Senhor. Hoje eu vejo muitas pessoas tratando o nome de Deus de uma forma leviana, usando jargões cristãos. Então, de uma forma leviana, Deus está no controle
só Jesus na causa e muitas outras coisas, tratando o nome de Deus de uma forma leviana diante do Senhor. Se você fala, vá com Deus, mas você fala com temor, Senhor, que o Senhor abençoe essa pessoa, que ele possa ir com a bênção do Senhor, é uma coisa. Mas se você fala isso como de uma forma involuntária, como se fosse algo qualquer, como um bom dia, uma boa noite, é pecado. Nós não podemos tratar a Deus como igual. Deus não está na mesma posição que nós. Deus é soberano. Jesus disse, vós sois meus amigos. Muitas pessoas acham que Deus é o nosso, quando Jesus fala que nós somos amigos dele, é como o nosso relacionamento aqui na terra, entre amigos. Mas não é verdade. O relacionamento entre amigos aqui na terra é um relacionamento entre iguais. Eu estou na mesma posição da outra pessoa. Então eu sou amigo daquela pessoa, eu estou na mesma posição que a pessoa, mas no caso de Deus é diferente. Sermos amigos de Deus é como sermos amigos do rei. Nós não podemos acreditar que estamos na mesma posição, porque Deus está numa posição elevada e nós numa posição infinitamente abaixo. Jesus ele disse, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, tem uma condição. A amizade com Deus, ela é condicional. Eu sou amigo de Deus se eu obedecer os mandamentos dele. Ou seja, mostrando que Deus não está no nosso mesmo patamar. Deus está na posição superior e nós numa posição infinitamente inferior a ele. Ou seja, nós temos livre acesso à presença de Deus, nós podemos confessar os nossos pecados a Jesus, nós podemos conversar com Jesus a hora que nós quisermos, mas nós nunca poderemos esquecer que nós não estamos na mesma posição dele. Ele é Deus e nós somos servos. Então precisamos tomar cuidado com isso. Muitas vezes eu vejo pessoas, até hinos, músicas, tratando Jesus como igual. Isso é pecado. O cara lá de cima é meu brother, você. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é mais alto do que os próprios céus. Quem somos nós para igualarmos Jesus a nós? Tome cuidado com o nome reverente de Deus, com o nome santo do Senhor. Trate com reverência o nome do Senhor. Tenha temor, o nome de Deus é santo e merece ser tratado com respeito. Ele é santo, ele é soberano. Verso 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Eu vejo líderes religiosos que mais falam das suas próprias vidas do que da palavra de Deus. Cuidado, sejam poucas as suas palavras na casa de Deus. Diante do Senhor, fale pouco. Quando você for falar, fale com reverência. Não fale qualquer tipo de palavra. Verso 4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Precisamos tomar muito cuidado com votos. A palavra de Deus o Novo Testamento não é contra votos. O Novo Testamento não é contra juramentos. Mesmo que Jesus tenha dito, de modo algum jureis, então não é no sentido de nós não nos submetermos a nenhum tipo de juramento. O próprio Senhor Jesus Cristo se submeteu a um juramento diante do Sinédrio. Então no texto que nós acabamos de ler, lá em Mateus 26, verso 63, nós vemos Jesus se submetendo a um juramento. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus se submeteu a um juramento sagrado, ali diante do sumo sacerdote, diante do Sinédrio. Então, o sentido de Jesus dizer que nós não devemos jurar,
Não é no sentido de nós não nos submetermos a qualquer tipo de juramento, porque o próprio Senhor Jesus Cristo se submeteu a um juramento ali diante do Sinédrio. O próprio apóstolo Paulo, ele se submeteu a juramento, ele fez um voto diante de Deus, lá no livro de Atos. Então, o sentido é que a nossa linguagem tem que ser uma linguagem honesta. Eu não preciso fazer um juramento para que as pessoas acreditem na minha palavra. Ou seja, eu não preciso jurar por Deus para dizer para as pessoas que eu estou falando a verdade. É nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo e também Tiago diz que nós não devemos jurar. Ou seja, nós não precisamos nos submeter a um juramento para garantir a veracidade das nossas palavras. Precisamos dizer a verdade em todo o tempo. A palavra de Deus não é contra votos. Nós vemos servos de Deus no Novo Testamento fazendo votos. O próprio apóstolo Paulo fez um voto. Ele raspou a cabeça e fez um voto diante do Senhor. Então o verso 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Então, se você pronunciou alguma coisa, se você prometeu algo para Deus, se for algo honesto, se for algo que não contradiz a Escritura Sagrada, você deve cumprir esse voto. É claro que se você prometeu algo que é pecado, você não deve cumprir. Se você prometeu algo a algum ídolo, fez algum voto, alguma promessa a algum ídolo, então você não é obrigado a cumprir esse voto, porque é um voto que contraria a palavra de Deus. Então, algum tempo atrás eu ouvi uma irmã que hoje é evangélica dizendo que ela precisa, que quando ela era mais jovem, antes de ser cristã, ela fez um voto a um ídolo. E ela acredita que ela tinha consciência que ela tinha que cumprir aquele voto que ela havia feito àquele ídolo. Mas não. Quando nós aceitamos a Jesus, todos os votos, todas as alianças que nós fizemos com qualquer outro tipo de ser já caiu por terra. Ou seja, nós não temos a obrigação de cumprir nenhum voto que foi feito na ignorância. Peça a Deus perdão pelo voto que você fez. E não mais peque com a sua boca. Jefté, ele prometeu a Deus, ele fez um voto a Deus, que se Deus desse a vitória para ele, ele ia sacrificar a primeira pessoa que ele encontrasse na frente dele. E aí Deus deu a vitória para ele, e a primeira pessoa que ele viu foi a sua própria filha. E aí ele teve que cumprir o voto, ou seja, ele cumpriu o voto. Ou seja, ele sacrificou a própria filha, ofereceu a Deus um sacrifício humano, que era algo proibido, algo que Deus não aceitava. Então ele pecou fazendo um voto precipitado. E pecou mais ainda por ter pecado contra o Senhor, oferecendo ao Senhor o sacrifício da sua própria filha, que era algo pecaminoso. Então nós não podemos cumprir votos que desagradam a Deus, que são contrários às Escrituras. Então por isso a palavra de Deus fala: é melhor que você não vote, do que você votar e não cumprir. Então cuidado com as suas palavras. Eu vejo em muitas igrejas líderes eu vejo muitos líderes que eles fazem com que o povo de Deus vote sem consciência. Então eu vejo muitos líderes dizendo: olha, fique todo mundo em pé, agora nós vamos fazer uma aliança com Deus nesse momento, de todo mundo ler o livro de Jonas nessa semana. Então todo mundo fica em pé, vamos fazer agora um compromisso com Deus. Vamos fazer um voto de lermos o livro de Jonas durante a semana. Aí a igreja inteira fica em pé e faz um voto precipitado, um voto que muitas vezes as pessoas não vão cumprir, porque não foi algo voluntário delas. Muitas vezes
O líder religioso, ele levou a igreja a fazer um voto que a igreja não queria fazer. Porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas, eu tenho uma rotina diária, eu tenho uma agenda bíblica, eu tenho os meus textos bíblicos, os textos que eu medito diariamente. Então, eu mesmo não vou ler um livro que não esteja na minha agenda, que eu não tenha condições de ler aquele livro durante a semana. E cada um tem as suas próprias atividades, cada um sabe aquilo que pode ou não fazer. Mas muitas vezes o líder religioso, ele faz com que as pessoas façam votos diante de Deus que elas não podem cumprir. E a igreja cai em pecado por causa disso, se não cumprir aquele voto, fez um voto precipitado. Então, não fique em pé, não faça votos que você não pode cumprir, que você não quer cumprir. Cuidado, líder religioso. Cuidado, líder. Não faça os seus liderados fazerem votos precipitados. Isso é pecado. Cuidado com isso. Por isso que a palavra de Deus fala, cuidado com juramentos, cuidado com votos. Verso 4: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes não cumpras. Igreja, fique em pé. Agora vamos fazer um compromisso com Deus, vamos fazer uma aliança com Deus de orarmos todos os dias às 9 horas da manhã por tal pessoa. Aí você fica em pé e submete um voto, submete um juramento diante de Deus de algo que você não pode, porque às 9 horas da manhã você trabalha, você não tem condições de orar naquele momento, você está lecionando, aí você faz um voto precipitado. Se você não tiver condições de cumprir tal coisa, não fale, não vote, cuidado com suas palavras. Mateus 5, 33 a 35. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Que a sua palavra seja sim, sim, ou não, não. Não, você não pode ter uma linguagem quebrada. Eu conheço cristãos, pessoas que se dizem cristãs, que têm uma palavra que não é nem sim e nem não. Então fica sempre pendendo entre uma coisa e outra. Elas não dizem sim, mas também elas não dizem não. Fica uma coisa tendendo, uma coisa híbrida, uma coisa no meio do caminho. E isso é maligno, isso procede do maligno. Cuidado com as suas palavras. Ou você diz sim, sim, ou você diz não, não. Não faça votos, não tenha uma linguagem tendenciosa. Cuidado com as suas palavras. Então por isso Jesus ele fala, não, de modo algum jureis. Tome cuidado com os seus juramentos. Então é melhor que você não jure, que você não faça voto algum, do que você jure e você não cumpra o voto que você fez diante de Deus. Cuidado com isso. Então, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção de que o ensinamento de Jesus não é de você, de modo algum, jurar. Porque o próprio Jesus se submeteu a um juramento ali diante do Sinédrio, ali diante de Caifás, lá em Mateus 26. O próprio apóstolo Paulo, ele fez juramentos nas suas cartas. Mas aqui está dizendo que você deve tomar muito cuidado com as suas palavras. Você não deve se submeter a um juramento para que as outras pessoas acreditem que você está falando a verdade. Eu juro por Deus que eu estou falando a verdade. Isso é pecado.
Então, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Cuidado com as suas palavras. Tem muitas pessoas que ficam no meio do caminho. Não é sim e não é não. Ficam numa linguagem tendenciosa. Cuidado com isso. Mateus 5, 23 e 26. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Aqui nós vemos algo sério. Jesus está dizendo: se você for até o altar, se você for levar a tua oferta, mas ali você se lembrar que tem alguma pessoa que tem alguma coisa contra você, não é você ter alguma coisa contra outra pessoa, mas é algo, você se lembrar que tem alguma pessoa que tem algo contra você, você primeiro deve deixar perante o altar a sua oferta e ir lá e reconciliar com o seu irmão, e depois você vem e ofereça a Deus o seu sacrifício. Jesus está ensinando algo muito sério para nós, que nós não podemos oferecer a Deus um culto, prestar a Deus um culto, se nós estivermos com algum problema com algum irmão. Se alguém tiver alguma coisa contra nós, nós precisamos primeiro ir lá reconciliar com aquela pessoa, pedir perdão para aquela pessoa, tentar resolver aquela pessoa, fazer a nossa parte, antes de oferecer a Deus o culto, antes de oferecermos a Deus uma oferta. Aqui no caso nós temos a questão dos sacrifícios que eram realizados naquele período histórico, mas o ensino vale para todas as eras da igreja. Você não pode oferecer a Deus um culto se você souber que tem alguma pessoa com alguma coisa contra você. Se você tem algum problema com alguém, vai lá resolver, peça perdão. Se a pessoa não quiser perdoar, tudo bem, mas pelo menos você fez a sua parte. Então, tenta buscar a reconciliação. Vai lá primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois traga a oferta. Eu conheço muitas pessoas que têm problemas uns com os outros, que têm problemas de relacionamento com outros irmãos, talvez prejudicou um outro irmão e está na igreja como se nada tivesse acontecido, está lhe prestando culpa a Deus, sabendo que prejudicou outra pessoa, que tem problemas de relacionamento com outras pessoas. Eu conheço pessoas que prejudicaram outras, que até roubaram irmãos, defraudaram irmãos, mas que estão ali na igreja cantando, sendo líderes de louvor, tocando instrumentos na casa de Deus, até pregando no púlpito. Irmãos, isso é pecado diante de Deus, é oferecer sacrifício de tolos, é oferecer sacrifício abominável ao Senhor. Tome cuidado com isso. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Se você tem alguma pessoa, se você conhece alguma pessoa que tem alguma coisa contra você, vai lá resolver o problema com aquela pessoa. Não deixe o sol se pôr diante da sua ira. Não vá lá na igreja prestar culto a Deus, ou levar a sua oferta, ou fazer alguma coisa para Deus, ou pregar na igreja, ou tocar algum instrumento, ou cantar alguma coisa. Se você sabe que tem alguma pessoa com alguma coisa contra você, se você sabe que tem algum problema de relacionamento, primeiro vai lá naquela pessoa, reconcilie com aquela pessoa primeiro, e depois vá oferecer a Deus a sua oferta, depois vai lá prestar culto a Deus. Deus não vai aceitar o seu culto se você tiver algum problema de relacionamento com outra pessoa. Isso é sério, está escrito na Bíblia, tome cuidado com isso.
Tiago 3, do 1 ao 12, para nós encerrarmos a nossa meditação. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, tanto lhe dirigimos o corpo inteiro, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Aleluia. Verso 6, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Cuidado com a sua língua, cuidado com as suas palavras. O terceiro tipo de transgressão que exigia uma oferta pelo pecado era aquilo que a pessoa pronunciava em voz alta, com seus lábios, qualquer tipo de juramento temerário, sem talvez reparar plenamente nas implicações daquilo que estava sendo dito. Cuidado! Nós somos relembrados de que a língua é um instrumento poderoso e nós somos advertidos no Sermão da Montanha contra fazer juramentos temerários. Tome cuidado com as suas palavras, tome cuidado com as palavras que saírem da sua boca. Tome cuidado. Reconcilie com seus irmãos. Antes de prestar culto a Deus, lembre-se: será que tem alguma pessoa que tem alguma coisa contra mim? Será que eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém? Então, se você se lembrar que tem alguma pessoa que você prejudicou, vai até essa pessoa, tenta reconciliar com essa pessoa. Não continue indo na igreja, continue prestando culto a Deus se você sabe que tem problemas de relacionamento com outra pessoa. Vá reconciliar primeiro com aquela pessoa e depois preste culto a Deus. Deus não aceita sacrifícios de tolos. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as palavras que proferirem os seus lábios. Deus é santo. Deus é gracioso. Mais uma vez eu quero dizer para você aqui no verso 1: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Tome cuidado com as suas palavras. Vigie a porta dos seus lábios. O Senhor está no céu e você está aqui na terra. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que você possa guardar essa palavra no seu coração. E agora eu quero orar por você, abençoando você, a sua família, seus projetos, seus sonhos, seus amigos. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças ao Pai eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre.
Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é tremendo, só o Senhor é gracioso. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Só o Teu nome é santo, só o Teu nome é digno de receber toda honra e toda glória, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Toda a terra está cheia da Tua glória. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu te louvo, ó Deus, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Nós somos pecadores, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus. Em nome de Jesus. A Tua palavra garante, ó Deus, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se farão mais alvos do que a neve, Pai. Lava-nos, ó Deus, completamente, Pai. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Teu nome, Pai. Eu te louvo, ó Deus, por esta aula maravilhosa, Pai, onde nós estudamos, ó Deus, que nós precisamos vigiar as nossas palavras, ó Pai. Quantas vezes nós temos pecado, Deus, com os nossos lábios, quantas vezes nós temos pronunciado palavras de uma forma irresponsável, ó Deus. Quantas vezes, ó Pai, nós temos pecado com a nossa língua. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a vigiar, ó Pai. Como Davi, ó Deus, nós também pedimos ao Senhor nesse momento. Senhor, guarda a porta dos nossos lábios, ó Pai. Ó Deus, não permitas que nós venhamos pecar com a língua, Pai. Livra-nos, ó Deus, do mal, Senhor Jesus. Ó meu Deus, tenha piedade de cada um de nós, ó Pai. Que as nossas palavras sejam agradáveis à Tua presença, Pai, diante do Senhor, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, do mal, Senhor Jesus. Apague, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a vigiar, ó Deus, em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, neste momento eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse Teu filho e dessa Tua filha que comigo fazem essa oração. Ó meu Deus, eu não sei, ó Deus, quais são os problemas que eles estão enfrentando nesse momento, mas o Senhor sabe. Senhor Jesus, tenha misericórdia desse Teu filho e dessa Tua filha que comigo fazem essa oração. Ó meu Deus, nesse momento eles estão colocando diante de Ti, Pai, os seus pedidos. Estão colocando diante de Ti as suas súplicas, ó Pai. Ó meu Deus, olha, Senhor Jesus, para cada um dos pedidos, ó Pai, que os Teus filhos estão fazendo ao Senhor nesse momento, Pai. Só o Senhor, ó Deus, pode atender as orações de cada um deles. Somente o Senhor pode responder às suas preces, ó Pai. Ó meu Deus, tenha misericórdia desse Teu filho e dessa Tua filha, Pai, que comigo fazem essa oração, ó Deus. Ó meu Deus, cura aqueles que estão enfermos, ó Deus. Alegra aqueles que estão tristes, ó Pai. Dê forças àqueles que não têm forças, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. A Tua palavra diz, ó Deus, que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor Jesus, tenha misericórdia desse Teu filho e dessa Tua filha que comigo fazem essa oração. Livra eles do mal, Senhor Jesus. Ó meu Deus, abençoa seus amigos, abençoa seus familiares, Pai. Todos aqueles que convivem com eles, que estão passando por dificuldades, por tribulações. Levanta Tua mão poderosa e dê vitória
vitória para cada um deles, ó Pai. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Pai. Livra esse teu filho, essa tua filha de todo o mal, Senhor Jesus. Ajude-os, ó Deus, a caminharem, ó Deus, de uma forma triunfante, ó Deus, na jornada por esse mundo, Pai. Livra eles do mal, dê a eles um coração cheio de fé, dê a eles um coração cheio de alegria. Livra os teus filhos do mal, Pai. Livra os teus filhos do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola o meu dia. Dê alegria ao coração dos teus filhos, ó Pai. Dê a eles sabedoria, Senhor Jesus, para poder resolver, ó Deus, os problemas que eles estão enfrentando. Nós não temos ninguém para nos ajudar a não ser o Senhor, ó Pai. Olha para aqueles que têm problemas judiciais, problemas na justiça, problemas de relacionamentos, problemas, ó Deus, com os filhos, com os pais, problemas com os cônjuges, Pai. Ó Deus, abençoa cada um deles, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, eu não sei qual é o pedido que os teus filhos estão colocando diante do Senhor nesse momento, mas o Senhor sabe. Senhor Jesus, ouça as nossas orações. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor Jesus, de cada um que nesse momento está colocando a sua confiança no Senhor, ó Pai. Eu creio na Tua palavra, Senhor Jesus, em 1 João 5, verso 14, que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Senhor Jesus, ouça as orações que estão feitas agora, Pai. Precisamos do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor Jesus, tenha misericórdia desse teu filho e dessa tua filha que comigo fazem essa oração. Livra eles do mal, Pai. Dê a eles alegria nos seus corações, pois eu oro confiado nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te livre de todo mal e que o Senhor te dê a paz. Eu te vejo no nosso próximo estudo, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.